Ser um gerente de restaurante não é nada fácil. Eu lembro que em um dos meus treinamentos presenciais, eu fiz uma pergunta, eu perguntei para as pessoas que estavam no treinamento, para todos os empresários. O que precisa ter um gerente para ser considerado um bom profissional? E eu lembro que um dos participantes levantou a mão e respondeu: precisa resolver tudo sem me encher o saco. Eu quase morri de rir nesse dia, porque na verdade é exatamente isso que quase todo dono de restaurante pensa. Mas não é bem assim que as coisas acontecem na prática. Eu coloquei aqui 7 habilidades que eu acredito que um líder, um gerente precisa ter para desempenhar bem o papel no seu restaurante. Vamos entender melhor quais são essas 7 habilidades. A primeira delas é a liderança. Liderança é fundamental para um gerente de restaurantes. Imagina um restaurante movimentado durante um horário de pico. O gerente precisa coordenar a equipe de cozinha, os garçons, os atendentes, os cominhos, os chefes, as pessoas que ficam no caixa, os operadores de caixa, garantindo que todos possam proporcionar juntos uma boa experiência para os clientes. Isso requer habilidades de liderança para inspirar a equipe a realizar o melhor trabalho. A segunda grande habilidade é a habilidade de comunicação. A comunicação eficaz é essencial para um restaurante. O gerente deve ser capaz de comunicar claramente com a equipe, com os fornecedores e com os clientes. Isso inclui a transmissão de expectativas acerca da equipe, ou seja, o gerente precisa conversar com a equipe ali, fazer um briefing, dizer para ela o que ele espera naquele dia de trabalho, se vai ser um dia mais movimentado, um dia menos movimentado, se vai ter casamento dentro do restaurante, se vai ter aniversário, se tem alguma promoção especial. Então, ajustar a comunicação à equipe é fundamental para que tudo funcione bem. E mais do que isso, entender que ele está lidando com pessoas diferentes, com crenças diferentes. Às vezes um tom mais alto para algumas pessoas pode transmitir ali um sentimento de falta de educação, para outras pessoas pode ser uma comunicação mais enérgica e que vai motivar essas pessoas a trabalharem melhor. Então a habilidade de comunicação é uma habilidade muito importante para um gerente de restaurantes. A terceira habilidade é a gestão de pessoas. Gerir uma equipe de funcionários é uma responsabilidade muito grande e uma das principais habilidades de um gerente de restaurante. Isso envolve desde a parte de recrutar, de fazer o onboarding, de treinar, de desenvolver essa equipe, desenvolver lideranças dentro da equipe, principalmente a resolução de conflitos, manter a moral dessa equipe alta, manter a galera motivada para fazer um trabalho de qualidade, fazer com que as pessoas se sintam bem naquele ambiente, é fundamental para que o gerente não perca a mão dessa equipe. Eu lembro que em uma das conversas que eu tive com uma gerente que eu tenho, ela tinha pisado na bola, tinha usado uma energia maior do que o necessário, tinha gritado com a equipe no dia anterior. E o que eu disse é: peça desculpas, reúna todo mundo, peça desculpas, diga que você se exaltou ontem, mostre a sua humildade, as pessoas vão entender, as pessoas vão te receber bem, vão te acolher bem, e isso fez uma diferença absurda no nosso negócio. Depois desse dia, as pessoas estavam muito mais propícias a escutar o que essa gerente dizia. Então essa gestão de grupo, essa gestão de equipe é fundamental. A quarta habilidade é o conhecimento técnico em alimentos e bebidas. Um bom gerente precisa ter um conhecimento profundo nos pratos que ele está vendendo, nas bebidas que ele está vendendo, saber os ingredientes, o modo de preparo, as preferências dos clientes. Isso é fundamental para que o gerente desempenhe um bom papel. Muitas vezes as pessoas que estão sendo treinadas ainda não têm essas habilidades e cabe ao gerente desenvolver isso junto aos colaboradores
uma das práticas que a gente tem aqui no nosso restaurante é fazer algumas avaliações com os nossos atendentes. A gente conversa primeiro, treina a equipe, a gente mostra para a equipe a importância de saber os ingredientes e o modo de preparo de cada prato. A gente serve isso para a nossa equipe para que eles possam experimentar os pratos antes de recomendar, e depois a gente faz uma avaliação para ver quem de fato teve a iniciativa de estudar, de se aprofundar. E esse é um dos papéis do gerente, fazer esse tipo de treinamento, fazer esse tipo de avaliação, identificar quem precisa de uma ajuda maior, de uma ajuda mais profunda para entender sobre o que está vendendo. Não dá para vender o que você não sabe o que está vendendo, né? A quinta habilidade é a gestão financeira, gerenciar o orçamento, controlar os custos, otimizar o lucro do negócio. É muito importante. Isso quer dizer que o gerente passa a fazer um acompanhamento mais rigoroso das despesas, do controle do estoque e também do ajuste do cardápio, olhando para as margens de contribuição, para a margem de lucro. Muitas vezes essa é uma grande pedra no sapato da maioria dos gerentes, que ainda não desenvolveu essa habilidade. Mas assim como dono do negócio, o gerente precisa olhar para os custos do negócio como se fosse um custo dele próprio, como se ele fosse o dono do negócio. E muitas vezes entender que existem técnicas para diminuir o consumo de guardanapos, técnicas para diminuir o consumo de azeite, de ketchup, técnicas para diminuir a quebra de taças, de copos, de pratos, o sumiço ou o suposto sumiço dos garfos, das facas, das colheres. Tudo isso são coisas que geram um custo muito alto, assim como os produtos de limpeza. Então o gerente tem que estar preparado para olhar para esses custos, para essas despesas, criar planos de ação para que ele possa otimizar isso e maximizar os lucros do restaurante. A sexta habilidade é o serviço ao cliente, ou melhor, colocar o cliente no centro. E isso quer dizer olhar para o cliente, entender o que ele quer, o que ele precisa, fornecer um excelente atendimento. Isso faz com que o restaurante seja mais bem visto, mais bem respeitado. Então o gerente precisa garantir que os clientes sintam-se bem-vindos, que os problemas deles estão sendo resolvidos rapidamente e que as experiências que eles vão ter no seu restaurante, ou quem sabe no seu delivery, serão experiências memoráveis. Então, na maioria das vezes, a gente precisa de gerentes que entendam muito bem de pessoas, gerentes que entendem que os problemas dos nossos clientes são problemas deles também. Ao invés de dizer que o cliente é chato, que o cliente é exigente demais, o gerente precisa ter ouvido, ele precisa ouvir atentamente, de forma paciente, quais foram os problemas que o cliente teve ali, se colocar no lugar daquele cliente e trabalhar para resolver os problemas dele. Essa é, sem dúvida, uma das habilidades mais importantes de todo gerente. Por último, não menos importante, é o pensamento estratégico. Essa é a sétima habilidade. O gerente do restaurante deve ter uma visão estratégica do negócio. Isso inclui o planejamento a longo prazo, as análises das tendências do mercado, o que tem diferente, o que está surgindo, a identificação de novas oportunidades, assim como o estudo dos concorrentes. Conhecer também quais são os pontos fortes, os pontos fracos, conhecer quais são as ameaças do negócio. A gente descobre isso fazendo uma matriz SWOT, por exemplo. É muito importante para que o gerente entenda o negócio como um todo, entenda como ele pode mitigar os riscos do negócio e como ele pode aproveitar oportunidades para fazer esse negócio crescer. Um gerente tem que ter a cabeça de dono, um gerente tem que estar pensando o tempo inteiro em como ele vai se tornar sócio daquele negócio, e para isso o pensamento estratégico é fundamental. Eu quero que você escreva aqui agora para mim nos comentários qual foi a habilidade que você mais se identifica, qual foi a habilidade que você mais ajudou o seu gerente a desenvolver a partir do momento que ele começou a trabalhar com você. Curta esse vídeo aqui, assine o nosso canal e eu te vejo no topo.